Os ricos arranjam muitos amigos, mas o pobre não consegue nem conservar os poucos que tem. Eles sabem quem Deus é, mas não lhe dão a glória que ele merece, e não lhe são agradecidos. Pelo contrário, os seus pensamentos se tornaram tolos, e a sua mente vazia está coberta de escuridão. A beleza dos jovens está na sua força e o enfeite dos velhos são os seus cabelos brancos. Quem come de tudo não deve desprezar quem não faz isso. E quem só come verduras e legumes não deve condenar quem come de tudo, pois Deus o aceitou. O filho sábio aceita os ensinamentos do pai, mas o que zomba de tudo nunca reconhece que está errado. Eu te louvo porque deves ser temido. Tudo o que fazes é maravilhoso e eu sei disso muito bem. Que o Senhor os abençoe e os guarde. Que o Senhor os trate com bondade e misericórdia. Que o Senhor olhe para vocês com amor e lhes dê a paz. No meu desespero, eu clamei ao Senhor e pedi que Ele me ajudasse. Do seu templo no céu, o Senhor ouviu a minha voz. Ele escutou o meu grito de socorro. Ó Deus, como é difícil entender os teus pensamentos. E eles são tantos. Se eu os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Ele ouvirá o seu povo abandonado e escutará a sua oração. A te levanto as mãos em oração, como terra seca eu tenho sede de ti. Pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então você será capaz de evitar a mulher imoral que tentar conquistá-lo com palavras sedutoras, a mulher que esquece os votos sagrados do casamento e é infiel ao seu marido. Abraão não perdeu a fé, nem duvidou da promessa de Deus. A sua fé o encheu de poder, e ele louvou a Deus porque tinha toda a certeza de que Deus podia fazer o que havia prometido. Portanto, paguem ao governo o que é devido. Paguem todos os seus impostos e respeitem e honrem todas as autoridades. A formosura é uma ilusão, e a beleza acaba, mas a mulher que teme o Senhor Deus será elogiada. Quem teme o Senhor está aprendendo a ser sábio. Quem é humilde é respeitado. Aleluia! Feliz aquele que teme a Deus, o Senhor, que tem prazer em obedecer aos seus mandamentos. Nós que somos fortes na fé, devemos ajudar os fracos a carregarem as suas cargas, e não devemos agradar a nós mesmos. Como vocês serão felizes se tiverem de sofrer por fazerem o que é certo? Não tenham medo de ninguém, nem fiquem preocupados. Assim Deus criou os seres humanos. Ele os criou parecidos com Deus. Ele os criou homem e mulher e os abençoou, dizendo: tenham muitos e muitos filhos, espalhem-se por toda a terra e a dominem, e tenham poder sobre os peixes do mar, sobre as aves que voam no ar e sobre os animais que se arrastam pelo chão. Mas eu lhes digo, quem olhar para uma mulher e desejar possuí-la já cometeu adultério no seu coração. Tiraram a roupa de Jesus e o vestiram com uma capa vermelha. Fizeram uma coroa de ramos cheios de espinhos e a puseram na sua cabeça, e colocaram um bastão na sua mão direita. Aí começaram a se ajoelhar diante dele e a caçoar, dizendo: Viva o Rei dos Judeus! Ele faz com que a mulher que não tem filhos seja respeitada no seu lar e a torna feliz, dando-lhe filhos. Aleluia! Mas, se vocês não podem dominar o desejo sexual, então casem, pois é melhor casar do que ficar queimando de desejo. Não me deixe mentir, e não me deixe ficar nem rico, nem pobre. Dá-me somente o alimento que preciso para viver. O filho sábio é a alegria do seu pai, mas o filho sem juízo é a tristeza da sua mãe. Deus pôs uma nuvem por cima do seu povo fogo para guiá-los durante a noite. Eles pediram, e Deus mandou codornas, e do céu deu a eles pão bastante para matar a fome. Ele partiu uma rocha e jorrou água, que correu pelo deserto como um rio. Quando estiverem doentes de cama, o Senhor os ajudará e lhes dará saúde novamente. Faze com que eu queira obedecer aos teus ensinamentos, em vez de querer ajuntar riquezas. Meu Deus, eu confio em ti. Salva-me da vergonha da derrota. Não deixes que os meus inimigos se alegrem com a minha desgraça. Os que confiam em ti não sofrerão a vergonha da derrota, mas serão derrotados os que sem motivo se revoltam contra ti. Ponha a sua vida nas mãos do Senhor. Confie nele e ele o ajudará. É melhor o pouco que os bons têm do que as riquezas de muitos maus, pois o poder dos maus acabará, mas o Senhor protege os bons. Filhos, escutem o que o seu pai ensina. Prestem atenção e compreenderão as coisas. Quem é bom e fiel recebe o perdão do seu pecado, e quem teme o Senhor escapa do mal. De fato, quando não tínhamos força espiritual, Cristo morreu pelos maus,
no tempo escolhido por Deus. Aquilo que se consegue com desonestidade não serve de nada, mas a honestidade livra da morte. O Senhor Deus me disse: Eu lhe ensinarei o caminho por onde você deve ir. Eu vou guiá-lo e orientá-lo. Assim como o corso deseja as águas do ribeirão, assim também eu quero estar na tua presença, ó Deus. Procure descobrir por você mesmo como o Senhor Deus é bom. Feliz aquele que encontra segurança nele. Se me chamarem no dia da aflição, eu os livrarei, e vocês me louvarão. És tu que dás a vitória. Ó Senhor Deus, abençoa o teu povo. Enquanto não confessei o meu pecado, eu me cansava, chorando o dia inteiro. Não são os cavalos de guerra que ganham a batalha. A sua grande força não pode salvar ninguém. É o Senhor Deus quem protege aqueles que o temem. É Ele quem guarda aqueles que confiam no seu amor. Ele os salva da morte e nos tempos de fome os conserva com vida. Deem ao Senhor a honra que Ele merece. Curvem-se diante do Senhor, o Santo Deus, quando Ele aparecer. Eu louvo a promessa de Deus, o Senhor. Confio nele e não terei medo de nada, o que podem me fazer simples seres humanos. Cantem uma nova canção a Deus, o Senhor. Cantem ao Senhor todos os povos da terra. Cantem ao Senhor e o louvem. Anunciem todos os dias que Ele nos salvou. Falem da sua glória às nações, contem a todos os povos as coisas maravilhosas que Ele tem feito. Não as esconderemos dos nossos filhos, mas falaremos aos nossos descendentes a respeito do poder de Deus, o Senhor, dos seus feitos poderosos e das coisas maravilhosas que Ele fez. Quando estou com medo, eu confio em Ti, ó Deus Todo-Poderoso. Se vocês obedecerem à lei do reino, estarão fazendo o que devem, pois nas Escrituras Sagradas está escrito: Ame os outros como você ama a você mesmo. São coisas que ouvimos e aprendemos, coisas que os nossos antepassados nos contaram. Não as esconderemos dos nossos filhos, mas falaremos aos nossos descendentes a respeito do poder de Deus, o Senhor, dos seus feitos poderosos e das coisas maravilhosas que Ele fez. A minha salvação e a minha honra dependem de Deus. Ele é minha rocha poderosa e o meu abrigo. Porém, peçam com fé e não duvidem de modo nenhum. Pois quem duvida é como as ondas do mar, que o vento leva de um lado para o outro. Vamos comparecer diante dele com ações de graças, cantando alegres hinos de louvor. Faça com que prosperemos de novo, ó Senhor Deus Todo-Poderoso. Mostra-nos a tua misericórdia e seremos salvos. Mas se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus e Ele a dará, porque é generoso e dá com bondade a todos. Ajuda-nos a combater o inimigo, pois o auxílio de seres humanos não vale nada. Antes de formares os montes e de começares a criar a terra e o universo, Tu és Deus eternamente, no passado, no presente e no futuro. Louvem o Senhor nosso Deus e se ajoelhem diante do seu trono. O Senhor Deus é santo. O Senhor Deus é rei. Os povos tremem. Ele está sentado no seu trono, que fica sobre os querubins. A terra estremece, porque elas haviam temido a Deus. Ele fez prosperar suas famílias. Morarei no meio do povo de Israel e serei o Deus deles. Se algum de vocês estiver doente, que chame os presbíteros da igreja, para que façam oração e ponham azeite na cabeça dessa pessoa, em nome do Senhor. Essa oração, feita com fé, salvará a pessoa doente. O Senhor lhe dará saúde e perdoará os pecados que tiver cometido. Não se ajoelhe diante de ídolos, nem os adore, pois eu, o Senhor, sou o seu Deus e não tolero outros deuses. Eu castigo aqueles que me odeiam, até os seus bisnetos e trinetos. Deus disse: Eu irei com você e lhe darei a vitória. Se vocês adorarem a mim, o Senhor, seu Deus, eu os abençoarei, dando-lhes comida e água, e tirarei de vocês todas as doenças. Isso pode parecer impossível aos que voltaram do cativeiro na Babilônia, mas não é impossível para mim, o Senhor Todo-Poderoso. Não adorem nenhum outro Deus, pois eu, o Senhor, me chamo Deus exigente e exijo que vocês adorem somente a mim. O que eu ofereço vale mais do que o ouro fino e é melhor do que a prata mais pura. Isso quer dizer que os que são considerados como os verdadeiros descendentes de Abraão são aqueles que nasceram como resultado da promessa de Deus e não os que nasceram de modo natural. Portanto, a fé é assim. Se não vier acompanhada de ações, é coisa morta. O pecado não dominará vocês, pois vocês não são mais controlados pela lei, mas pela graça de Deus. Nós te damos graças, ó Deus, nós damos graças. Anunciamos a tua grandeza e contamos as coisas maravilhosas que tens feito.
Porém, a pessoa que não põe a sua esperança nas coisas que faz, mas simplesmente crê em Deus, é a fé dessa pessoa que faz com que ela seja aceita por Deus. O Deus que trata o culpado como se ele fosse inocente. E se baseia na esperança de recebermos a vida eterna. Deus, que não mente, nos prometeu essa vida antes da criação do mundo. O Senhor Deus diz: Eu, o Senhor, sou o Deus de vocês, desde que os tirei do Egito. Eu sou o único Deus que vocês conhecem, o único Deus que os salvou. Pois o Evangelho mostra como é que Deus nos aceita. É por meio da fé, do começo ao fim. Como dizem as Escrituras Sagradas, viverá aquele que por meio da fé é aceito por Deus. Mas o Senhor é rei para sempre. Sentado no seu trono, ele faz os seus julgamentos. Não façam deuses de prata ou de ouro para adorá-los ao mesmo tempo que vocês adoram a mim. Meu filho, preste bem atenção no que eu digo e siga o exemplo da minha vida. Louvem o Senhor, moços e moças, velhos e crianças. Que todos louvem a Deus o Senhor, porque Ele é superior a todos os outros deuses. A sua glória está acima da terra e do céu. Escute o seu pai, pois você lhe deve a vida, e não despreze a sua mãe quando ela envelhecer. Examina-me e põe-me à prova, ó Senhor. Julga os meus desejos e os meus pensamentos, pois o teu amor me guia e a tua verdade sempre me orienta. Ó Senhor Deus, lavo as mãos para mostrar que estou inocente. Ando em volta do teu altar junto com os que te adoram, cantando um hino de gratidão e falando das tuas obras maravilhosas. Aconselhe também os homens mais jovens a serem prudentes. Porém, Moisés disse: Quando eu for falar com os israelitas e lhes disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, eles vão me perguntar, qual é o nome dele? Aí o que é que eu digo? Deus disse, eu sou quem sou. E disse ainda, você dirá o seguinte, eu sou me enviou a vocês. Se você amaldiçoar os seus pais, a sua vida terminará como uma lâmpada que se apaga na escuridão. Somente os que fazem o mal devem ter medo dos governantes e não os que fazem o bem. Se você não quiser ter medo das autoridades, então faça o que é bom e elas o elogiarão. Mas quem me ouvir terá segurança, viverá tranquilo e não terá motivo para ter medo de nada. Enquanto Jesus estava falando ao povo, um chefe religioso chegou perto dele, ajoelhou-se e disse, a minha filha morreu agora mesmo. Venha e ponha as mãos sobre ela para que viva de novo. Então Jesus foi com ele e os seus discípulos também foram. Então anunciarei a tua fidelidade e te louvarei o dia inteiro. Eles perseguem aqueles que castigaste e zombam dos sofrimentos daqueles que feriste. Toma nota de todos os pecados deles, não os deixes tomar parte na tua salvação. Que o nome deles seja riscado do livro da vida e que não seja colocada na lista dos que te obedecem. Moisés estendeu a mão sobre o mar e Deus, o Senhor, com um vento leste muito forte, fez com que o mar recuasse. O vento soprou a noite inteira e fez o mar virar terra seca. As águas foram divididas e os israelitas passaram pelo mar em terra seca, com muralhas de água nos dois lados. Quem pode continuar vivo e nunca morrer? Quem pode escapar da sepultura? Tu és o Deus que faz milagres. Tu tens mostrado o teu poder entre as nações. A justiça protege os inocentes, mas a maldade do pecador o leva à desgraça. Ó Senhor Deus, cumpra a tua promessa e perdoa os meus pecados, porque são muitos. Purifica-me de todas as minhas maldades e lava-me do meu pecado, pois eu conheço bem os meus erros e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti eu pequei, somente contra ti, e fiz o que detestas. Tu tens razão quando me julgaste e está certo quando me condenas. Vejam, pelas montanhas veio um mensageiro que traz boas notícias, notícias de paz. Povo de Judá, faça as suas festas e ofereça a Deus aquilo que você prometeu. O país de vocês nunca mais será invadido por gente má. Eles foram completamente destruídos. Não tenha inveja dos violentos, nem faça o que eles fazem, pois o Senhor Deus detesta os que praticam o mal, mas é amigo dos que são direitos. O nome do Senhor é como uma torre forte para onde as pessoas direitas vão e ficam em segurança. O Senhor Jesus disse a Moisés, suba o monte onde eu estou e fique aqui, pois eu vou lhe dar as placas de pedra que têm as leis e os mandamentos que escrevi, a fim de que você os ensine ao povo. Não sejam como eles, pois, antes de vocês pedirem, o Pai de vocês já sabe o que vocês precisam. Você fez do Senhor Deus o seu protetor, do Altíssimo o seu defensor.
Por isso nenhum desastre acontecerá, e a violência não chegará perto da sua casa. Qualquer tolo pode começar uma briga. Quem fica fora dela é que merece elogios. Porém, Deus deu ordem ao céu lá em cima mandou que as suas portas se abrissem. Ele deu ao povo pão do céu, fazendo com que caísse o maná para eles comerem, e assim comeram o pão dos anjos. Deus lhes deu comida com fartura. Protege-me e salva-me, livra-me da vergonha da derrota, pois em ti encontro segurança. Que a minha honestidade e sinceridade me proteja, porque confio em ti. O Senhor é o único Deus, somente Deus é a nossa rocha. Alguns confiam nos seus carros de guerra e outros nos seus cavalos, mas nós confiamos no poder do Senhor, nosso Deus. Estou certo de que o Senhor está sempre comigo. Ele está ao meu lado direito e nada pode me abalar. Tu me tens feito passar por aflições e sofrimentos, mas me darás forças novamente e me livrarás da sepultura. Tu me tornarás cada vez mais famoso e sempre me consolarás. O Senhor Deus é bom. Em tempos difíceis, Ele salva o seu povo e cuida dos que procuram a sua proteção. Felizes são aqueles que de ti recebem forçasse que desejam andar pelas estradas que levam ao monte Sião. Enquanto vão indo, a força deles vai aumentando. Eles verão o Deus dos deuses em Sião. Que as minhas palavras e os meus pensamentos sejam aceitáveis a ti, ó Senhor Deus, minha rocha e meu defensor. Este é o dia da vitória de Deus, o Senhor. Que seja para nós um dia de felicidade e alegria. Eu te louvarei, ó Deus, meu defensor. Tu és a minha fortaleza, tu és o Deus que me ama. Quando estou cercado de perigos, tu me dás segurança. A tua força me protege do ódio dos meus inimigos. Tu me salvas pelo teu poder. Então quem pode nos separar do amor de Cristo? Serão os sofrimentos, as dificuldades, a perseguição, a fome, a pobreza, o perigo ou a morte? O tolo mostra toda a sua raiva, mas sensato se cala e a domina. É o Senhor quem dá a sabedoria. A sabedoria e o entendimento vêm dele. Se você for à casa dela, estará seguindo o caminho da morte. Quem vai lá está perto do mundo dos mortos. O homem que visita essa mulher não consegue voltar para a estrada da vida. Por meio da sua palavra, o Senhor fez os céus. Pela sua ordem, Ele criou o sol, a lua e as estrelas. Todos nós sempre cometemos erros. Quem não comete nenhum erro no que diz, é uma pessoa madura, capaz de controlar todo o seu corpo. Não cometa adultério. O Senhor Deus disse a Moisés: no dia 1º do primeiro mês, arme a tenda da presença de Deus. Coloque na tenda a arca da aliança, onde estão guardadas as placas com os 10 mandamentos, e põe a cortina na frente da arca. As preocupações roubam a felicidade da gente, mas as palavras amáveis nos alegram. Há um rio que alegra a cidade de Deus, a casa sagrada do Altíssimo. O Senhor Deus é grande, merece receber altos louvores. Quem pode compreender a sua grandeza? Ó Senhor Deus, eu te louvarei com todo o coração e contarei todas as coisas maravilhosas que tens feito. Agradeçam a Deus, o Senhor. Anunciem a sua grandeza e contem às nações as coisas que Ele fez. Somente a ti, ó Senhor Deus, a ti somente, não a nós, seja dada a glória por causa do teu amor, da tua fidelidade. Tu és o meu esconderijo. Tu me livras da aflição. Eu canto bem alto a tua salvação, pois me tens protegido. Cantarei de alegria quando tocar hinos a ti. Cantarei com todas as minhas forças porque tu me salvaste. Louvem o Senhor com pandeiros e danças. Louvem com harpas e flautas. Escutem, meus queridos irmãos. Deus escolheu os pobres deste mundo para serem ricos na fé e para possuírem o reino que Ele prometeu aos que o amam. Quem tenta esconder os seus pecados não terá sucesso na vida, mas Deus tem misericórdia de quem confessa os seus pecados e os abandona. Adorem o Senhor com alegria e venham cantando até a sua presença. O dia inteiro eu te louvo e anuncio a tua glória. Todos os seres vivos louvem o Senhor. Aleluia! Somente em Deus eu encontro paz e nele ponho a minha esperança. Tende, pois, paciência, meus irmãos, até a vinda do Senhor. Vede o lavrador, ele aguarda o precioso fruto da terra e tem paciência até receber a chuva do outono e a da primavera. Aqueles que confiam em Deus, o Senhor, viverão em segurança na terra prometida. Porém, os maus serão destruídos. Não adianta trabalhar demais para ganhar o pão, levantando cedo e deitando tarde, pois é Deus quem dá o sustento aos que Ele ama, mesmo quando estão dormindo.
Ele nos salvou porque teve compaixão de nós, e não porque nós tivéssemos feito alguma coisa boa. Ele nos salvou por meio do Espírito Santo, que nos lavou, fazendo com que nascêssemos de novo e dando-nos uma nova vida. Pelo contrário, cada um de nós deve agradar o seu irmão, para o bem dele, a fim de que ele cresça na fé. Faze com que saibamos como são poucos os dias da nossa vida para que tenhamos um coração sábio. Mas, se no coração de vocês existe inveja, amargura e egoísmo, então não mintam contra a verdade gabando-se de serem sábios. Até um tolo pode passar por sábio e inteligente se ficar calado. A riqueza que é ganha desonestamente acaba logo e é uma armadilha mortal. Os homens direitos sabem dizer coisas agradáveis, porém os maus estão sempre ofendendo os outros. Como o verniz cobre um pote de barro, as palavras fingidas encobrem um coração mau. Tudo o que Deus diz é verdade. Ele é como um escudo para todos os que procuram a sua proteção. Pois vocês sabem que, quando a sua fé vence essas provações, ela produz perseverança. Ó Deus, examina-me e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum pecado e guia-me pelo caminho eterno. O temor ao Senhor é uma fonte de vida e ajuda a evitar as armadilhas da morte. Existe entre vocês alguém que seja sábio e inteligente? Pois então que prove isso pelo seu bom comportamento e pelas suas ações, praticadas com humildade e sabedoria. Quem procura ter sabedoria ama a sua vida, e quem age com inteligência encontra felicidade. Meu amigo, não importa quem você seja, você não tem desculpa quando julga os outros. Pois quando você os julga, mas faz as mesmas coisas que eles fazem, você está condenando a você mesmo. Não maltratem as viúvas nem os órfãos. Se vocês os maltratarem, eu, o Senhor, os atenderei quando eles pedirem socorro. Eu ficarei irado e matarei vocês na guerra. As suas mulheres ficarão viúvas e os seus filhos ficarão órfãos.